Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos abordar de forma breve a proposta de lei sobre as fake news em Angola. Vamos começar. A proposta de lei sobre as fake news em Angola é mais uma forma de silenciar os críticos do governo angolano. Até porque não se combate as fake news com uma punição de prisão de até 10 anos. Combate-se as fake news, as fofocas e os boatos com pensamento crítico. Sim, pensamento crítico. Mas atenção, pensamento crítico não é sair por aí criticar tudo e todos. Não, isto não é pensamento crítico. Pensamento crítico consiste basicamente em duvidar de tudo e de todos. E usar o pensamento crítico ou ter um olhar crítico é duvidar de tudo e de todos. E acreditar apenas em provas, a acreditar apenas em fatos, a acreditar apenas naquilo que pode ser provado. Esta proposta de lei é uma afronta direta à nossa liberdade de expressão. É uma tentativa de controlar o que a gente pensa. Mas isso é contra a natureza, porque o Deus Todo-Poderoso não controla o nosso pensamento, não controla as nossas ações. O Deus Todo-Poderoso nos deu o livre arbítrio. O Deus Todo-Poderoso podia muito bem nos obrigar a crer nele. Não. Mas com todo o poder que ele tem, ainda assim, ele nos deu a liberdade de lhe seguir ou não lhe seguir. Nos deu a liberdade de lhe aceitar ou negar. Não nos obrigou a nada. Ele nos deu a liberdade. Ele nos deu o livre arbítrio. Irmão, estamos a viver em tempos modernos. E em tempos modernos, o bem mais precioso que nós temos é a nossa liberdade. Nós devemos defender a nossa liberdade a todo custo. Não devemos perder a nossa liberdade. E essa proposta de lei é simplesmente erradicar a crítica e incentivar e fomentar a bajulação. A gente não vai longe sem crítica. A gente não vai longe apenas com bajulação. Deve existir espaço para a crítica, senão a gente não cresce. Vou explicar por quê. Vamos a um experimento mental. O elogio não ajuda, mas a crítica ajuda. Vamos começar com elogio. Se alguém não for sincero nos elogios que fazer a gente, isto não vai nos ajudar. Por quê? Porque isso não vai passar de bajulação. E isso não vai nos levar a lado nenhum. Apenas vai nos cegar ainda mais. Mas se a pessoa for sincera no seu elogio, ainda assim isto também não vai nos ajudar muito. Porque tudo que este elogio vai fazer é inflamar o nosso ego. E se o nosso ego ficar inflamado, isso vai apenas nos tornar mais acomodado. E se a gente ficar mais acomodado, a gente não vai se desafiar. A gente não vai querer ser melhor que a versão que a gente já é. E quanto à crítica, se uma pessoa não for sincera na crítica que tecer a gente, tipo, se ela nos criticar para nos envergonhar, para nos humilhar, para nos rebaixar, se a gente não levar essa crítica para o lado pessoal e a gente se focar nas falhas apontadas e corrigir, a gente avança. E se a crítica for feita para nos ajudar, mesmo que nos doer, se a gente se focar nas soluções apresentadas, a gente vai para frente. Como podes ver, nos dois cenários, o elogio não nos ajuda tanto assim. Se o elogio é sincero ou se o elogio não é sincero. Mas do outro lado, a crítica nos ajuda. Pouco importa se a pessoa fez isso para nos humilhar ou se a pessoa fez isso para nos ajudar. Ainda assim, nos ajuda. Mas essa proposta de lei querem eliminar a crítica e querem fomentar a bajulação. A gente não avança com a bajulação, a gente avança com a crítica, tal como a gente viu agora nesse nosso experimento mental. Em conclusão, esta proposta de lei é totalmente ruim, porque ataca o bem mais precioso que nós temos nestes tempos modernos, que é a nossa liberdade. O Deus Todo-Poderoso nos deu a liberdade de segui-lo
ou não segui-lo. Então, não pode ser uma lei que tem que vir controlar o que a gente pensa e o que a gente fala. A gente deve ser livre de pensar o que a gente quer pensar. A gente deve ser livre de falar o que a gente quer falar, desde que não esteja a fazer mal a ninguém. Se não está a fazer mal a ninguém, a gente tem que ser livre de pensar o que quer pensar e de falar o que quer falar. Esta proposta de lei é totalmente ruim. Irmão, vamos continuar a pensar o país. Se gostou do vídeo, dá o like. Se o vídeo agrega valor, compartilha. Se achas que esse canal merece crescer, se inscreve. Aquele abraço.